Duas notícias positivas do Goiás, as renovações que estão sim muito próximas, tanto do atacante Wellington quanto também do Paulo Baia para a próxima temporada. O que eu penso a respeito dessas duas continuidades, que segundo informações do Periquito Brisado já está assim bem avançada, como será esse modelo de negócio também? Será que o Goiás já vai comprar os jogadores em definitivo ou somente um novo empréstimo? E quais, né? Qual o Paulo Baia ou o Wellington? Qual pode ser um titular e um nome importante no decorrer de 2025. Da mesma forma, eu quero falar sobre um outro jogador, goleador máximo no futebol japonês, que está de saída por lá. Tá? Está em reta final de contrato, não deve ficar para o ano que vem. Para mim seria uma boa opção para a camisa 9 do Goiás, olhando 2025. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e fazer a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos nesse finalzão de ano no Campeonato Inglês. Tem partidas, por exemplo, no dia 26, logo um dia após do Natal, você encontra inclusive as melhores cotações do mercado com a SeguroBet. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo ou no QR Code aparecendo aqui acima, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante no Goiás, a continuidade, muito provável, tanto do atacante Paulo Baia quanto também do Wellington para a temporada de 2025. Segundo informações do Periquito Brisado, os jogadores estão quase certos com o Goiás para essa extensão contratual após aquela probabilidade de proposta do futebol sul-coreano que acabou não aparecendo de forma oficial. Houve também especulações do futebol japonês e outros interessados aqui no Brasil. O Primavera, que detém o passe, né, os direitos econômicos dos dois atletas e federativos também, tanto do Wellington quanto também do Paulo Baia, topou este reempréstimo, clube da segunda divisão do Campeonato Paulista, até mesmo porque, olhando pelo cenário do Primavera, a não ser que aparecesse uma proposta de compra oficial, era melhor, né, eles continuarem aqui no clube, onde já estão adaptados, uma possibilidade também de jogar com maior frequência no ano que vem, estando em um clube de vitrine no futebol brasileiro, do que, por exemplo, buscar um novo clube e ficar de reserva na Série A, por exemplo, durante todo um campeonato. Neste momento, o que eu tenho de informação é o seguinte: o Goiás irá novamente contar com jogadores por empréstimo, um reempréstimo com opção de compra ao final dos seus contratos, e a tendência é que os vínculos também no Primavera sejam estendidos. O do Paulo Baia, se eu não estiver enganado, ele encerra ao final do ano que vem, lá no Primavera, e o Wellington se encerra ao final de 2026. Então o natural deve ser uma renovação com o Primavera e esse repasse de um empréstimo gratuito para o Goiás, que tinha sim a opção de compra, o Goiás acabou não exercendo, acabou dando sorte também no mercado para contar com esses dois jogadores. A minha opinião, tá? O que eu penso sobre esta continuidade. São dois jogadores que eu enxergo que no máximo um deles pode ser aquele titular do Goiás na temporada. Não quer dizer que os dois não possam jogar juntos e o Goiás subir inclusive com um ataque formado com o Wellington e o Paulo Baia, algo que quase aconteceu nessa reta final de Série B. Mas eu, sendo o Lucas Andrino, olhando de forma racional para o mercado, aquilo que os jogadores já apresentaram e podem agregar, eu contaria da seguinte maneira: olha, dois ótimos jogadores para o elenco, um para ser um titular, pode ser o Wellington, pode ser o Paulo Baia. E na outra ponta, eu traria um jogador mais experiente, um atleta mais caro, uma faixa, por exemplo, 200, 250 mil reais mensais, para dar uma encorpada dentro desse elenco. Essa é a minha opinião. Os dois podem revezar, pode ser titular, reserva, mas eu não contaria com essas duas renovações para serem os dois titulares do Goiás no ataque, o Wellington e o Paulo Baia. Não, um pode ser sim uma boa opção, né? O Wellington, por exemplo, na ponta direita, o Paulo Baia na ponta esquerda, show de bola. Agora resta trazer pelo menos mais um ponta de destaque, um jogador experiente para o torcedor de fato colocar aquela expectativa, aquela cobrança acima do esperado. Aqui está o mapa de movimentação do Wellington nessa Série B. Você pode observar com predominância pelo lado direito, 35 jogos na Série B, 29 na condição de titular, 3 gols marcados e 6 assistências. Conseguiu fazer um campeonato bem regular. O Paulo Baia não, né? Ele começa a Série B até que bem, depois engata uma sequência como reserva, e aí na reta final destoa, né? Foram 33 jogos ainda na Série B, 20 como titular, 7 gols marcados e 4 assistências. Não são números ruins não, o padrão de Série B do futebol brasileiro. E aqui o mapa do Paulo Baia é bem mais preenchido na ponta esquerda, uma posição basicamente semelhante à que ele fez
no Campeonato Goiano. Então acho sim uma boa informação, parabéns aí para a diretoria do Goiás, conseguindo esse reempréstimo gratuito e espero que tenha sim esse contrato de opção de compra e que se os jogadores se destacarem, o Goiás não fique com receio de, por exemplo, pagar 1 milhão, 2 milhões de reais, até 3 milhões, dependendo, né, de cada uma das situações desses jogadores. Paulo Baia, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 550 mil euros, ele que tem 25 anos de idade, o Wellington com um valor um pouquinho abaixo, né, do que o Paulo Baia, na faixa de 350 mil. Bons jogadores, acho que para o Campeonato Goiano pode ser titular, mas volta a reiterar, é importante o Goiás contratar mais um jogador experiente para não ter, por exemplo, somente no seu elenco estas duas opções para o Jair Ventura. Venho gostando sim das movimentações até aqui, você pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários também. Para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet, lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tem um QR Code aqui acima também. Por exemplo, depois do Natal, dia 26, você encontra as partidas na Premier League, com excelentes cotações. Manchester City e Everton, vitória do City em casa pagando 1,37 a cada real apostado. Vitória do Chelsea contra o Fulham na cotação de 1,47. Vitória também do Tottenham contra o Nottingham Forest, pagando 2,56, e vitória do Liverpool, né, contra o Leicester, 1,9, e do Arsenal contra o Ipswich Town, pagando 1,13. Nesse bilhete aqui, por exemplo, ele está com uma odd total de 6,35. Lá com a SeguroBet, você pode fazer a sua aposta também em outras partidas, tanto no futebol europeu, quanto também agora nessa reta final de ano, né, o que resta para a gente palpitar, sem os jogos do Campeonato Brasileiro. Nesse bilhete, por exemplo, se você apostar aí R$10 e ele acontecer, volta para você R$ 63,60. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir e colocar mais emoção nos jogos que você acompanha em território europeu, jogos do Campeonato Espanhol, Alemão, Italiano e muito mais. É com a SeguroBet, nosso parceiro de longa data aqui do YouTube do Goiás, estamos fechado. E para completar o nosso vídeo de hoje, quero fazer uma indicação para a camisa 9 do Goiás para o ano que vem, um cara que está livre no mercado, que é o Anderson Lopes, atleta de 31 anos de idade, ele que defendeu nas últimas temporadas o Yokohama Marinos. Neste ano, inclusive, marcou 36 gols e deu 8 assistências em 55 jogos. Tá aí um jogador que eu penso que o Goiás, para começar um campeonato goiano, visando já a Série B, sem essa coisa de esperar a Série B começar para contratar, um ataque com o Anderson Lopes e o Facundo Barceló, por exemplo, como opções para camisa 9, tendo ainda o Brenner Colano, para mim estaria bacana. Não é aquele jogador caro que recebe 1 milhão por mês, não é isso, mas já é experiente, 31 anos, faz bem essa função de um 9, conhece a Série B e o melhor, vem de boa fase. É claro que tem mercado ainda na Série A do Brasileirão, mas eu tentaria esse camarada. O contrato dele se encerra agora, ao final do mês de janeiro, lá com o Yokohama Marinos. Ele não deve continuar. Existe o endereço do clube japonês. Em entrevista ao portal NE45, o atleta destacou o interesse, por exemplo, de defender o Sport, clube do seu coração. Ele que é natural do Recife, mas nunca jogou lá no Sport. Aqui no Avaí, ele atuou pelo Internacional, pelo Avaí, fez também uma boa Série A lá em 2015, marcou 13 gols naquele ano. E o último clube dele foi o Atlético Paranaense aqui no Brasil, lá em 2016. Depois ele vai fazer um tour asiático, né? Tanto no Japão, Coreia e China. E está já há 3 temporadas no Yokohama com excelentes números. Eu buscaria o Anderson Lopes, tá? Para mim, fazendo aquela sugestão, camisa 9, um cara já experiente, seria assim a minha escolha para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, e qual seria também a sua ideia, a sua sugestão para essa função de camisa 9. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!